Nesse vídeo nós vamos falar das histórias, as histórias como cura. Durante milhares de anos, os conhecimentos, os rituais foram passados por meio de histórias. Se a gente olhar lá atrás, quando uma garota ia ter um filho, uma mulher ia ter um filho, contava-se umas histórias para ela. O chá de bebê era isso, o chá de bebê não era levar fralda e nem presente. O chá de bebê, que hoje é totalmente deturpado, ele era isso. As mulheres, as anciãs que já eram mães, se juntavam para contar histórias para aquela mãe que ia nascer junto com seu filho. Porque quando vem um filho, nasce uma mãe. E as histórias, elas eram isso, elas eram para falar muito bem da quebra do ciclo, que esse ciclo acabou, então agora acabou o ciclo da mulher sem filho, vai começar o ciclo de uma mãe. As histórias vinham para mostrar toda essa ciclitude da vida. Até na questão econômica, eram as histórias que eram trazidas. Então, o formato que o ser humano ia se ajustando era por meio dos contos. E as histórias são curativas. Se a gente observar, os contos de fadas produzidos pela Disney são diferentes das histórias coletadas pelos irmãos Grimm lá em 1800, quando eles saíram coletando essas histórias e catalogando. Mas essas histórias, elas nunca perdem o cerne delas. Então, quando a Disney muda uma coisa ou outra, ela não muda a estrutura. Porque se ela mudar qualquer coisa na estrutura, a história deixa de existir, se torna outra história. Então, esses contos de fadas que atravessaram milênios, eles são sim histórias curativas. E vocês têm todo um acesso no Spotify, no podcast Em Cada Conto um Ponto, aonde eu tenho algumas interpretações de contos conforme a teoria junguiana. E ali você pode entender toda essa questão de ânimos que eu falei na aula anterior, de sombra, como aquilo pode te auxiliar, como isso te resgata. Entender também por que eu gosto de tal conto. Por que eu gosto do conto da Bela Fera? Por que eu gosto do conto da Rapunzel? E isso vai trazendo um conhecimento sobre você, para que você se compreenda, para que você aprenda a se observar. Lembra que a cura está dentro? Então é nesse formato que a gente consegue curar por meio das histórias. Por exemplo, a história da Rapunzel, o cabelo comprido representa o cordão umbilical ainda com a mãe. Então, uma garota que gosta dessa história, geralmente ela está presa ao complexo materno. E o que é o complexo materno? É a impressão de mãe que a gente tem. Às vezes, duas irmãs estão criadas pela mesma mãe. Cada uma vai ter o complexo materno de um jeito. São as ordens que a mãe deu. Então, essa garota, muitas vezes, ela vai fazer coisas que a mãe mandava. Às vezes, a mãe está velhinha ou até faleceu, mas o complexo materno aqui dentro está dando os comandos o tempo todo. Assim como nós também temos o complexo paterno, é claro. Mas o exemplo da Rapunzel é isso. Então, quando corta o cabelo, corta o cordão umbilical. E é tão interessante que eu tinha uma paciente que ela tinha mais de quase 60 anos já. E aí, quando a mãe faleceu, que ela saiu de casa. E ela amava esse conto da Rapunzel. Então, a gente percebe que são as ordens dadas. E não precisa da mãe falar nada. A ordem já vem totalmente da cabeça. Então, o que a gente percebe? Esses contos nos libertam. Esses contos são uma forma de liberdade que a gente pode ter. E como as histórias são curativas, eu quero contar uma história para vocês. O nome dessa história é Os 4 Rabinos. Numa noite, um anjo veio do céu e levou 4 rabinos para a 7ª abóbada da roda de Ezequiel. E lá eles vivenciaram o contato com o Deus Supremo, o Deus Maior. E quando eles retornaram, cada um teve uma atitude diferente. Um começou a perambular espumando de raiva,
detestando tudo, odiando o mundo que ele vivia, porque aquilo não era nada. O outro teve uma atitude cínica e falou que nada daquilo aconteceu, que aquilo não era nada. O outro, o terceiro rabino, ficou obsessivo e pregava dia e noite sobre aquilo, sobre aquele assunto, falando compulsivamente, que as pessoas já também nem entendiam as atitudes dele. E o quarto rabino era poeta. Ele sentou-se e fez uma música atrás da outra, falando da beleza das flores, falando da sua filha no berço e falando das estrelas da noite. E então ele mudou toda a sua vida. O que é essa história? Essa história é acessar as profundezas do inconsciente, igual todos eles acessaram, mas cada um reagiu de um jeito. Um ficou raivoso com o que viu, o outro fingiu que não viu nada, o outro ficou obcecado por aquilo e o quarto transformou aquilo em arte. O quarto trouxe isso para a vida. É disso que eu estou falando quando eu falo sobre a menina que tinha a sombra de detestar mulheres que dançavam. É disso que eu falo, é a gente pegar uma informação aqui no inconsciente que veio, às vezes, no meio da sessão de Aura Master pode vir, às vezes, quando a gente interpreta os sonhos ou quando faz as meditações aqui. Então, eu pego essa informação e eu trago para a minha vida. Eu começo a vivenciar ela e aí eu me transformo.